Eu sou broker, eu sou corretor de imóveis desde 1998, sou franqueado da Remax há 7 anos, mais ou menos, aqui em São Luís do Maranhão. Muito satisfeito, tanto com a atividade quanto com a Remax, com a franquia. E a Amanda conversou comigo para a gente passar um pouco para vocês da experiência que nós estamos tendo com o Trello. Nós estamos usando o Trello há mais ou menos um ano e o áudio está bom, gente? Tá, Tá bom sim, Carvalho. tá. Nós estamos usando o Trello há mais ou menos um ano e eu quero mostrar essa experiência prática para vocês. Qualquer dúvida, me interrompam a qualquer momento, porque é uma coisa extremamente prática. Então, teve uma dúvida, me interrompe e a gente conversa sobre o assunto. Como eu conversei com a Amanda antes, algumas pessoas ainda não utilizam o Trello. Então, eu não tenho como mensurar quais os que já conhecem, quais os que não conhecem. Então, eu separei uma pequena introdução para nós mostrarmos o que é o Trello. E depois a gente entra na prática do que nós estamos fazendo, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Tá. Então, eu vou entrar aqui no Trello, Trello, trello.com, com 2 L's, né? E na hora que a gente entra no Trello, ele nos... Depois você faz logon primeiro, cria uma senha, faz o login e você tem a opção de utilizar a forma gratuita do Trello. Eu utilizo a forma gratuita, existem algumas limitações, mas suple perfeitamente a nossa necessidade. Mas antes de nós entrarmos no Trello especificamente, o que é o Trello? O Trello é um software online em que você acessa o site e começa a utilizá-lo, que é um planejador. Ele é como se fosse uma tela em branco em que você vai acompanhar processos. Você se vale muito dos elementos visuais. Você vai acompanhar todo o processo. Ele serve para qualquer atividade, para acompanhar metas, para acompanhar um cliente de captação, para acompanhar um cliente de vendas. O Trello serve para acompanhar processos. E aí nós temos as áreas de trabalho. Aqui nesse maisinho que tem do lado da área de trabalho, é para você criar uma área de trabalho. Eu vou criar uma área de trabalho nova nessa parte da introdução. E eu vou colocar o nome dessa área de trabalho como apresentação. Poderia ser qualquer nome. E vou escolher um CRM de vendas, poderia ser qualquer escolha. Não vou fazer uma descrição, vou continuar, não vou convidar pessoas, fazer isso mais tarde, e eu criei a minha área de trabalho. Dentro dessa área de trabalho, eu vou ter os quadros. O que é que são os quadros? É como o próprio nome diz, um quadro em branco. Imagine um quadro magnético em branco. Um quadro branco que você vai poder fazer anotações, que você vai poder colar papéis e vamos criar um quadro aqui. Criar um quadro. E eu vou criar um quadro, eu vou escolher a tela de fundo, pode ser uma imagem ou pode ser uma tela simplesmente de uma cor, azul. E o título do quadro é Início. Iniciar teste gratuito? Não, iniciar teste gratuito é a parte paga. Por quê? Porque o gratuito ele tem uma limitação. Nós só podemos criar 10 quadros em cada área de trabalho, mas nós podemos criar quantas áreas de trabalho nós queiramos. Então, eu criei o meu quadro. Na hora que eu crio o meu quadro, eu vou apagar essa partezinha aqui, clicando nessa setinha para aumentar.
Na hora que eu criei o meu quadro, eu vou ter como se fosse uma tela em branco aqui, como se fosse um quadro magnético. E eu vou criar 3 listras. O que eu tenho a fazer, o fazendo e o feito. 3 listas que poderiam ser qualquer listas. Dentro dessas listas, eu vou criar os cards. Por exemplo, o primeiro card seria o que eu tenho que fazer: ligar para o cliente 001. Outro card: visitar o cliente 002. Terceiro card: fazer avaliação do cliente 003. Quarto card: redigir um plano de marketing para o cliente 004. E eu fecho aqui e eu tenho 4 cards. Esses cards são as fichas que eu posso movimentar para um lado ou para o outro. Olha só. Movimento para baixo, movimento para cima, movimento para os lados, volto, faço o que eu quiser. E nós vamos trabalhar num card aqui, por exemplo, fazer avaliação do cliente. Na hora que eu clico nesse card, ele me permite que eu coloque uma descrição. O que seria uma descrição? Por exemplo, cliente 003, que veio de indicação do meu amigo Manuel, por exemplo. Na hora que eu faço isso, vocês vão notar que aparece uma indicação aqui, dizendo que tem uma descrição. Quando eu clico, ele já tem aqui. Essa descrição aparece. Então, essa descrição é importante para você descrever o que é que vai ser feito naquele card, o que aquele card está representando. Outra coisa que nós podemos fazer no card é colocar as atividades que nós estamos fazendo. E essas atividades vão ficar como se fossem um histórico. Então, por exemplo, cliente 003 foi indicado no dia 15 de outubro. Salvar. Já fica aqui. Cliente 003, foi marcada uma visita para captação no dia 20 de outubro. Salvar. Então, quando eu venho nesse card, ele já me mostra que eu tenho 2 comentários. Quando eu clico aqui, ele me dá o histórico. E esse histórico, ele pode indefinido, ou seja, qualquer atividade que eu faça com aquele cliente, eu vou colocando no meu histórico. Quem pode alterar os cards? Quem eu autorizar. Por exemplo, eu tenho como dizer quem são os membros desse quadro. Eu posso dizer que o corretor João, ele é membro desse card, que a minha sócia, que faz acompanhamento, é membro desse card. Então, várias pessoas podem ser membros do mesmo card. E essas pessoas podem alterar, e tudo que for feito vai ficar sendo registrado nessas atividades. Outra coisa que nós podemos fazer no card é colocar etiquetas. Então, por exemplo, eu posso criar etiquetas. Essas etiquetas, quando eu crio, elas valem para todo o quadro. Então, eu só tenho o trabalho de fazer isso uma vez. Então, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, porque está em cima do... Porque está bem em cima da... pronto. Cheguei para o lado aqui. Pronto. Então, posso botar aqui, bairro Calhau. Salvar. Etiqueta amarela vai ser bairro Renascença. Salvar. Etiqueta
laranja, bairro São Francisco. E assim sucessivamente. Eu crio minhas etiquetas. E agora eu posso vincular esse card 003 a uma dessas etiquetas. Por exemplo, verde, bairro Calhau. Na hora que eu fecho aqui, já está salvo, eu fecho aqui, já vai aparecer lá. Então, eu posso eliminar o nome, se eu clicar em cima, fica só a barrinha verde. Eu posso clicar em cima e ele me diz que esse cliente é o bairro, ele está localizado no bairro Calhau. Essas etiquetas são livres. Eu posso fazer etiquetas por bairros, eu posso fazer etiquetas por capacidade financeira do cliente, ou seja, classe A, classe B, classe C, dependendo se a minha imobiliária vai atender diversos tipos de clientes, diversas categorias econômicas. Eu acho por bairro mais interessante, mas é livre. Eu também posso colocar um checklist. E a vantagem do checklist é que eu vou marcando as atividades que eu tenho que fazer. Por exemplo, vou criar um checklist aqui chamado avaliação do imóvel. E eu vou adicionando itens nesse checklist. Por exemplo, primeiro, pegar a matrícula imobiliária. Segundo, pegar o IPTU. Terceiro, foto da fachada do imóvel. Depois, coletar amostras. Depois, efetuar a avaliação. Depois, imprimir a avaliação. Apresentar a avaliação e assinar contrato de gestão. Então, eu vou sair daqui e vou voltar para o nosso quadro. Quando eu volto nesse quadro, ele me mostra que eu tenho, neste card aqui, um checklist com 8 passos. Se eu clico neste card, ele vai me mostrar aqui a avaliação do imóvel. 8 tarefas a serem feitas. Aí o corretor vai lá e pega a matrícula imobiliária. Ele cumpriu 13% do checklist. Ou seja, se eu saio daqui, ele já mostra que tem uma das 8 tarefas cumpridas. Aí ele pega a cópia do IPTU, 25% concluído, e pegou a foto da fachada do imóvel. Então, ele tem 3/8, 3 tarefas das 8 realizadas. Esse é o checklist. Eu posso incluir mais de um checklist quando nós formos falar especificamente do que nós estamos fazendo na Dreams. Eu vou mostrar como a gente usa mais de um checklist no card. Outra coisa interessante que a gente pode fazer no card é colocar uma data de conclusão. Por exemplo, eu tenho que fazer essa avaliação até o dia 28. Salvei, saio daqui e aparece aqui a data, 28 de outubro. Agora, vamos imaginar o seguinte, essa avaliação já deveria ser feita para amanhã, dia 25. Eu salvo, quando eu saio, ele já me mostra amarelo. Ou seja, ele me acende um sinal de alerta dizendo que amanhã eu já tenho que concluir a tarefa deste card. Vamos imaginar que essa avaliação eu tinha que ter entregue ontem, dia 23. Salvar, quando eu saio daqui, ele já me mostra em vermelho que aquela atividade daquele card já está vencida. Então, essa marcação de data é bem interessante porque ele mostra visualmente o que tem pendente, o que está próximo de vencer e o que está vencido. Outra coisa que nós podemos fazer no card, incluir um anexo. Por exemplo, é comum nós
fazermos um acompanhamento de um cliente desde a captação, e quando vai chegar na hora da transação, o corretor fica procurando cadê a matrícula, cadê o documento de identidade, cadê o CPF, cadê isso, cadê o boletim, o BCI do IPTU, e ele não tem nada em mãos. Ele pode colocar tudo no Trello através de anexar documentos. E esses documentos eles podem ser anexados do computador, do Dropbox, do OneDrive, de qualquer lugar. Então, você pode anexar os documentos. Eu vou anexar um aqui, para mostrar um exemplo. Contratos de gestão, uma matrícula aqui qualquer. Está aqui, uma matrícula. Pronto. Anexei uma matrícula, já tem uma matrícula aqui. Eu nem vi se é uma matrícula realmente, mas acho que é. Então, quando eu puxo, o meu card, já vai aparecer os documentos anexados. Ok? E o registro de atividades, eu já mostrei para vocês que é tudo que nós vamos fazendo, ele vai ficando registrado aqui. Ou seja, incluir o checklist, incluir a matrícula, e tudo vai ficando anexado aqui, tudo que todas as pessoas que participam desse quadro fizeram nesse card. Gente, Carvalho, deixa eu te pois atrapalhar um não, minutinho. à vontade. O Tiago está perguntando aqui no chat Uhum. se o Trello tem como fazer uma ligação com um calendário. Tem, mas isso é um plugin, isso não é automático. Bom, vamos lá. O Trello você pode colocar no celular e você pode colocar o Trello no pad, no tablet, certo? Então, você pode baixar o Trello como aplicativo, certo? Mas não foi isso que o Thiago perguntou. Ele perguntou se dá para ligar ele com o calendário. Dá, através dos plugins. Ou seja, na versão gratuita, você pode ter até 2 plugins, que são programas desenvolvidos por usuários ou por empresas desenvolvidas, que são gratuitos ou pagos, e que você pode utilizar. Então, um desses plugins serve para interligar essas datas do Trello com o calendário do Google ou com o calendário do agenda do iPhone. Na versão gratuita, pode fazer isso? Pode. Você pode ter, salvo engano, até 2 plugins ao mesmo tempo na versão gratuita. Mas, a princípio, pode sim. Amanda, eu vou te pedir para as perguntas que forem aparecendo por aí, tu falares para mim, porque eu não estou acompanhando o chat, tá bom? Porque eu estou com a tela aqui espelhada. Alguma outra dúvida que eu possa esclarecer dessa parte introdutória, para nós podermos entrar no quadro que a gente usa mesmo? Pessoal, vai abrindo o áudio, vai perguntando. Quem não quiser perguntar aqui, manda no chat que eu vou repassando para o Carvalho. Olha, voltando aqui, nós temos uma área de trabalho aqui que nós criamos, a apresentação, e que nós temos um único quadro, que foi esse quadro que nós criamos, chamado início. Nós podemos ter até 10 quadros diferentes nessa área de trabalho. No nosso caso específico, nós usamos 2 quadros para cada corretor, porque nós separamos um quadro só para captações e um quadro só para clientes compradores. Então, nós temos 2 quadros para cada corretor. Então, em cada área de trabalho, nós atendemos 5 corretores. Então, por exemplo, quando vocês olham aqui a minha área de trabalho, eu tenho Remax Dreams 1, eu tenho 5 corretores. Remax Dreams 2, outros 5 corretores. Remax Dreams 3, mais 5 corretores. Ou seja, eu tenho 5 corretores em cada área de trabalho. Por quê?
cada corretor utiliza 2 quadros. Eu vou entrar aqui numa outra área de trabalho que eu criei especificamente para a nossa conversa. Então, essa área de trabalho é uma área que tem 2 quadros, poderiam ter até 10. Então, o quadro vermelho é o quadro de cliente comprador. E o quadro azul é o quadro de captação, de captações. Ok? Até aí? Eu venho agora no quadro de captação. Vejam que, eu vou afastar isso aqui, clicando nessa setinha, você afasta aquela área e ganha mais visibilidade aqui. Então, vejam que naquele quadro que eu criei, mostrando como funciona o Trello, eu criei 3 listas, a fazer, fazendo e feito. Aqui eu não tenho essas mesmas listas. As listas são as colunas. Aqui eu tenho uma lista chamada base de dados, uma lista chamada ligação ao proprietário, já que é um quadro de captação. Aqui eu tenho uma lista chamada primeira visita, uma lista chamada estudo de mercado, elaboração, uma lista chamada entrega de estudo de mercado, captação assinada, não captado, acompanhamento, plano de marketing, transação efetuada e desistência. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 9, 10 listas sequenciais. E o nosso cliente ele vai transitar desde a primeira até a última lista. Então, esse é o quadro que nós utilizamos para fazer as captações, para acompanhar as captações. É um fluxo de captação. E aí, nós vamos incluir nesse base de dados, nessa lista base de dados, 7 leads, ou seja, cliente 001, cliente, vocês vão já entender por que eu vou incluir 7, cliente 003, cliente 004, cliente 005, cliente 006. Por enquanto, eu incluí 6 clientes. Não sei se vocês repararam, bem aqui eu tenho um 6/6. O que significa isso? Isso é um plugin. Lembra que eu falei para o Thiago que você pode adquirir alguns plugins? Então, eu adquiri um plugin gratuito de numeração de cards por lista. E eu determinei que eu só posso ter 6 leads ou 6 clientes sem ser atendidos na minha lista desse corretor. Eu poderia ter escolhido o número que eu quisesse, mas eu escolhi só 6. E aí, nós vamos incluir mais um cliente aqui e vamos mostrar o que acontece. Cliente 007. E ele mudou de cor, toda a lista mudou de cor. Por que mudou de cor? Porque eu tinha dito que eu só posso ter 6 clientes na base de dados. Eu poderia determinar que, ao invés de 6, aqui, ó, definir o limite da lista, eu poderia dizer que são 4. Eu poderia dizer que são 10, por exemplo. E na hora que eu boto 10, ele muda de cor novamente, porque eu não atingi o limite. Nós entendemos, na nossa unidade, que 6 é um número bom. Ou seja, o corretor ele não pode se acomodar e deixar esses leads se acumularem sem ele fazer nada. Então, esses leads são proprietários que chegaram até ele por indicação, por anúncio, por contatos através do site, de alguma maneira, essas pessoas chegaram até esse corretor. E ele vai cadastrar esses possíveis clientes de captação, esses proprietários, na base de dados. Eu poderia ter um limite de 5, de 3, de 10. E por que muda de cor? Para nós olharmos onde está o gargalo. Então, na hora que eu analiso o quadro de captações de cada corretor,
e eu vejo que tem alguns corretores que estão com essa lista muito vazia, podem estar ocorrendo duas coisas. Ou ele está muito ágil, ou ele está atendendo os clientes numa velocidade muito boa, ou ele não está conseguindo leads. Então, nós temos que analisar através deste visual, dessa quantidade de cards na base de dados, a gente já pode ter duas informações diferentes. A gente pode ter a informação de que ele não está recebendo leads, ou a gente pode detectar que ele não está conseguindo andar com esses leads, ou seja, atender esses leads adequadamente, certo? Nesse lead aqui, é a mesma coisa daquele card que eu criei lá do outro lado, naquele primeiro quadro que eu fiz. Eu vou adicionar uma descrição. Qual é a descrição desse lead? Poderia ser a origem do cliente, ou seja, veio através de ligação para a unidade, ou então indicação de cliente satisfeito. Qualquer descrição que identifique o cliente. Eu posso colocar mais coisas. Eu posso colocar o telefone dele, eu posso colocar características da família, adulto, casal, com 2 filhos, crianças, por exemplo, e salvar. Então, eu já tenho meu cliente 1 com uma descrição. Isso é o que nós já estamos fazendo. Antes eu estava mostrando só um exemplo. Isso aqui é realmente o que nós estamos fazendo. Outra coisa que nós estamos fazendo é criando as etiquetas por bairros. Então, aqui eu tenho, ó, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu botei padrão A, padrão B e padrão C. Na realidade, nós usamos bairro AAA, bairro BBB, bairro CCC, sempre tendo que salvar antes, porque senão ele perde a alteração. Bairro BBB. Então, eu criei essa tabela de etiquetas que vai valer para todo o meu quadro. É um trabalho que eu vou ter uma vez só. Então, esse cliente 1, ele é do bairro AAA. Eu posso colocar cada cliente no seu bairro. Ok? Então, a criação de etiqueta nós utilizamos por bairro. Pode ser por categoria, pode ser a classificação que você queira. Lembrando que, se você estiver achando que está usando muito espaço, você clica em cima e aparece só a barrinha colorida. Se você clica em cima de novo, aparece a barrinha colorida dizendo a informação que você cadastrou lá na etiqueta, né? Depois disso, nós podemos incluir um histórico de atividades. E aqui eu coloco o seguinte, cliente teve o primeiro contato no dia 15 de outubro, por exemplo, e eu vou criando um histórico de atividades. Marcou reunião para o dia 20 de outubro, e assim por diante. Então, eu tenho informações de descrição, informações de histórico de atividades e informação de bairro já, certo? Depois disso, corretor, eu vou começar a atender esses clientes. Então, eu vou fazer ligações para os clientes. Então, eu vou puxando ele para minha lista de ligações ao proprietário. Aqui eu já fiz diferente. Eu coloquei um limite de 3, ou seja, eu vou estar nessa etapa de ligar para o cliente
com apenas 3 proprietários de cada vez. Então, eu posso colocar aqui uma data, por exemplo. Eu vou ligar para esse cliente amanhã. Salvar. E ele me aparece aqui amarelo. Eu vou ligar para esse cliente dia 26, depois de amanhã. E ele já me botou branquinho aqui, porque não está tão próximo. E esse outro cliente, eu vou ligar dia 26 também. Pronto. Então, eu tenho 3 clientes, cada um classificado no bairro, cada um com a sua descrição. Na realidade, a descrição a gente só fez nesse, mas faremos a descrição em cada um deles, e com a data para eu cumprir essa tarefa, que é ligação ao proprietário. Qual é a finalidade desta ligação? Marcar a primeira visita. Eu não estou ligando ao proprietário para dizer o que é RE/MAX, eu não estou ligando para o proprietário para dizer que nós só trabalhamos com gestão, ou, como falavam antigamente, com exclusividade. Eu não estou ligando para o cliente para dizer que eu já tenho cliente para comprar o imóvel dele, eu estou ligando para o cliente com uma finalidade específica de marcar a primeira visita. Se eu tivesse 4 cards aqui, essa lista já mudaria de cor e visualmente, eu veria que eu tenho um gargalo bem aqui. Ou seja, o meu corretor ele não está conseguindo passar dessa etapa. E seria... Olha como o Trello é interessante para quem tem essa visualização, para você ter essa visualização. Na hora que você olha o Trello, você pode tirar algumas conclusões baseado no que você está olhando. Ou seja, esse corretor ele está com dificuldades na ligação para o cliente. Ou ele é tímido, ou ele não gosta de falar ao telefone, ou ele não está conseguindo ultrapassar essa barreira porque ele está falando bobagem no telefone, ou ele, às vezes, o corretor está querendo falar muito no telefone. Eu digo sempre o seguinte, que essa ligação para o proprietário, ela tem que durar 30 segundos. Se ela durar muito mais do que isso, tem alguma coisa errada. A ligação é mais ou menos o seguinte: bom dia, meu nome é Carvalho Neto, sou corretor da RE/MAX Dreams e verifiquei que você está querendo vender o seu imóvel. Gostaria muito de conhecê-lo. Para o senhor é melhor de manhã ou de tarde? Eu não pergunto se ele quer me receber, eu pergunto se ele prefere de manhã ou à tarde. Se ele disser de manhã, então tudo bem, amanhã às 9 podemos marcar? Combinado. Então, até logo, até amanhã. Ou seja, se eu já atingi 100% do meu objetivo. Qual era o meu objetivo? Marcar a primeira visita. Se eu já atingi o meu objetivo, tudo que eu posso conseguir continuando falando no telefone é perder esse objetivo. O meu objetivo está plenamente conseguido quando eu marquei a primeira visita. Então, marquei a primeira visita, eu vou colocar a data. Essa visita vai se realizar no dia 28, no horário tal. Pronto. Marquei a minha visita para dia 28, nesse horário. E assim eu poderia ter vários clientes marcando primeira visita. E na hora que eu tenho 4, eu estabeleci o limite de 3, mudou de cor e eu vi que esse corretor está com um gargalo. Ou seja, ele não está conseguindo resultado na primeira visita. Depois dessa primeira visita, ele tem que elaborar um estudo de mercado. Então, esse card ele vai correr para cá. Só que, para elaborar esse estudo de mercado, ele precisa sair da casa do cliente com alguns itens. O que são esses itens? A matrícula imobiliária, a cópia do IPTU e a foto da fachada. Antigamente, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, que era conseguir a matrícula do imóvel, porque tinha que tirar uma cópia, não tinha xerox perto, não tinha essa facilidade que hoje tem. Hoje, você bate uma foto da matrícula do imóvel daquele cliente.
e aí você sai com esses 3 documentos. A foto da fachada, para ilustrar a avaliação, a matrícula e o IPTU. Importante também sair da primeira visita com a data marcada para entregar o estudo de mercado. Isso já não tem nada a ver com o Trello, mas acho que é importante falarmos, que é o que nós estamos fazendo. A entrega do estudo de mercado nunca se dá na casa do cliente. A entrega do estudo de mercado se dá dentro da unidade, em que ele vai conhecer a nossa estrutura, conhecer o que é Remax, porque na primeira visita nós vamos conhecer ele, nós é que vamos ouvir, e na entrega do estudo de mercado é que nós vamos apresentar a Remax, que nós vamos apresentar o plano de marketing, para aí sim assinar o contrato de gestão. Então, eu venho com o cardzinho aqui do cliente para elaboração do estudo de mercado. E aí, novamente, funciona daquela maneira. Se eu tiver mais de 3, acende o sinal amarelo, porque eu estou com um gargalo aqui. Às vezes, o corretor tem esse gargalo na elaboração do estudo de mercado, principalmente o corretor que não está posicionado numa determinada área. Se o corretor está posicionado numa determinada área, ele tem facilidade em coletar amostras, porque normalmente as amostras que ele usou para fazer a avaliação de um imóvel serve para fazer a avaliação do outro imóvel. Então, ele não tem esse problema de coletar amostras. Se o corretor não está posicionado num determinado bairro ou num determinado segmento, ele tem muita dificuldade para coletar as amostras, porque tudo é novo naquele bairro que ele está indo. Então, ele tem que coletar amostras de um local que ele não tem domínio. Nesse estudo de mercado, para elaborar esse estudo de mercado, nós podemos nos valer do checklist. O que seria o checklist do estudo de mercado? De novo, esse checklist ele só é feito uma vez. Depois ele vai ser só adaptado, porque o checklist que eu usei nesse card, eu posso exportar ele para outro card. Então, por exemplo, nesse estudo de mercado, no checklist eu tenho que verificar a matrícula do imóvel. Eu tenho que verificar o IPTU. Eu tenho que ter as fotos da fachada. Eu tenho que coletar amostras. Se esquecer alguma coisa, me lembre. Eu tenho que preencher a planilha de avaliação. Nós temos uma planilha que nós adaptamos em que você digita as amostras e ele já entrega a avaliação pronta. Depois dessa planilha que ela fez o trabalho sozinho, depois que você colocou as amostras, nós vamos preencher o estudo de mercado. Nós já temos um estudo de mercado pronto no Canva, em que o corretor só vai adaptar aquele estudo de mercado àquele imóvel. Já tem a foto do corretor, já tem o currículo do corretor, já tem falando sobre as vendas do corretor, as vendas da unidade, já tem nesse estudo de mercado explicando o que é um estudo de mercado, e ele recorta a avaliação na planilha do Excel, leva para o Canva e está pronto o estudo de mercado. E aí depois ele vai imprimir, ele vai apresentar e vai assinar o contrato de gestão. Pronto. Então, na hora Carvalho, deixa eu te interromper um minutinho. Pois não. Tem uma pergunta do Rodolfo aqui, perguntando se tem limite de número de etiquetas e se pode ter 2 etiquetas para o mesmo cliente. Limite de etiquetas, eu acho que tem, principalmente na versão gratuita. Eu não sei te responder. Mas não é um limite pequeno. Nós nunca estouramos esse limite. Então, deve haver um limite, mas não é um limite pequeno. Agora, 2 etiquetas,
eu não conheço. Acredito que deva existir um plugin para colocar mais de uma etiqueta, mas na versão original do Trello, não, é só uma etiqueta. Voltando a falar dos plugins, esse limite de listas aqui é um plugin. Se nós abrirmos o Trello normalmente, não existe esse limite de cards por lista mudando de cor. Então, o número de etiquetas por card, ou seja, colocar mais um tipo de classificação de etiqueta, eu nunca vi, mas é possível que tenha um plugin para colocar 2 tipos de etiquetas diferentes. E o limite de etiquetas é muito grande, pelo menos. Nunca nós estouramos esse limite. Ok? Eu espero ter respondido aí. Então, eu criei aqui um checklist de estudo de mercado. Nesse momento que esse card está aqui, ele vai demorar um pouco aqui, porque até então nós estávamos usando os cards de um lado para o outro, por exemplo. Vou criar um aqui para não deixar vazia, cliente 008. Então, até então, nós estávamos correndo com os cards na horizontal, ou seja, o card sai da lista base de dados, vem para a lista ligação ao proprietário, vai para a lista primeira visita, depois vai para a lista estudo de mercado. Quando ele chega aqui, ele vai dar uma parada. Nós vamos, durante algum tempo, trabalhar com ele sem movê-lo, ou seja, nós vamos preencher todos os itens desse checklist. E eu vou verificar a matrícula, eu vou verificar o IPTU, verificar as fotos da fachada, coletar as amostras, e eu já cumpri 4 de 9, 4 tarefas de 9. Eu já cumpri 44% da minha avaliação, do meu estudo de mercado. Então, eu vou ficar trabalhando com esse card parado nessa lista até que eu tenha o estudo de mercado todo concluído. Nesse momento, eu vou arrastar esse card para entrega do estudo de mercado. E aí eu vou marcar uma nova data. A data que eu vou entregar esse estudo de mercado, por exemplo, dia 28. Então, eu tenho dia 28 para entregar esse estudo de mercado que já está elaborado, que já está impresso, que já está encadernado, que já está no ponto de entregar para o proprietário, na unidade. Então, o cliente chegando na unidade, eu tenho o estudo de mercado pronto, eu tenho um modelo de plano de marketing pronto e eu tenho o contrato de gestão para ele assinar. Nesse momento, esse card ele vai mudar para captação com contrato assinado ou para não captado, fazer o acompanhamento. Ele vai estar numa dessas 2 listas. Então, meu estudo de mercado está sendo entregue nesse momento e foi assinado o contrato de gestão. Ele vem para cá. Por que que ele vem para cá? Porque eu tenho que anexar o contrato de gestão. Então, eu venho aqui no card, eu abro, vou em anexo, clico e vou puxar no computador, porque eu já digitalizei, aquele contrato de gestão e o contrato de gestão dele vai estar dentro deste card anexado. Se eu abrir no celular, se eu abrir no tablet, se eu abrir no computador, eu tenho acesso ao contrato de gestão, ok? Depois de contrato assinado, ele vai para o plano de marketing. Se o contrato não for assinado, ele vem para acompanhamento. E o que é que nós fazemos nesse não captado acompanhamento? Por exemplo, nós trouxemos um cliente e esse cliente proprietário veio conversar conosco, recebeu o estudo de mercado, recebeu um modelo de plano de marketing, recebeu o contrato de gestão para assinar,
mas ele resolveu não assinar o contrato porque o valor da avaliação estava muito aquém do que ele estava esperando. Ele queria vender o imóvel por 1,5 milhão e, pela nossa avaliação, o preço máximo seria 950 mil. Então, ele não assinou o contrato. Mas nós não vamos desistir desse cliente, porque esse cliente ele não desistiu de vender, ele não quis nos dar a gestão. Nós só trabalhamos com gestão. Então, nós arrastamos esse cliente para não captar do acompanhamento. E o que é esse acompanhamento? A dor desse cliente continua. Ele continua querendo vender aquele imóvel. 15 dias depois, nós ligamos para ele. Seu João, como está o seu processo de venda? Já apareceu algum cliente? E ele vai falar da vida dele e nós vamos levando esse relacionamento. E a cada 15 dias, nós fazemos uma ligação para esse cliente proprietário que não nos deu um contrato de gestão e a cada 15 dias nós escutamos as dores dele. Ele vai dizer que o corretor foi lá e apareceu uma proposta de 800 mil e que ele não quis. Ele vai dizer que o corretor marcou e não foi. Ele vai mostrar todas as dores dele que nós temos a solução. E, às vezes, depois de 30 dias, de 60 dias, ele volta conosco e assina o contrato de gestão. Por isso, ele não vai direto para desistência. Ele fica no não captado acompanhamento. Mas nós captamos, anexamos o contrato de gestão e arrastamos ele para o plano de marketing. Olha esse símbolozinho aqui, verdinho, quer dizer que nós cumprimos todas as etapas do checklist de estudo de mercado. Nesse momento, nós vamos incluir um novo checklist, chamado plano de marketing. Lembrando que nós só vamos ter esse trabalho braçal uma única vez. Depois a gente copia de outros, ok? Então, o plano de marketing. O que é que nós vamos incluir no plano de marketing? Eu vou tentar lembrar aqui alguns itens que são essenciais. Depois que se assina o contrato de gestão, fotos profissionais do imóvel. Fazemos. Depois, cadastrar no sistema. Depois, placa no imóvel. Depois, folder digital. Depois, carta, escolha seu vizinho. Isso aí é uma coisa que se dá super resultado, essa carta. Depois, divulgar no OLX. Estou botando como exemplo, a gente não usa OLX. Divulgar no Viva Real. Depois, divulgar no grupo interno da unidade. Depois, divulgar para corretores parceiros. Depois, ligar para parceiros. O divulgar seria pelo WhatsApp, o ligar através de ligação. Depois, elaborar o livro do imóvel. Depois, marcar visita técnica. Depois, fazer open house. Bom, esses são alguns exemplos que eu anotei, itens que nós fazemos no plano de marketing. Então, se nós clicarmos aqui fora, nós vamos ver que aparece 22 itens de checklist e nós estamos no 9º. Por quê? Porque já aparecem esses aqui realizados, ou seja, ele aceita mais de um checklist, ok? Mas no resumo do card, ele soma tudo. Mas quando você clica no card, estão os 2 checklists separados. Esse aqui, estudo de mercado com 100% concluído, e o plano de marketing com 0% concluído. A primeira coisa que nós fazemos são as fotos profissionais do imóvel. Sem as fotos profissionais, nós não temos como fazer o folder,
nós não temos como cadastrar no sistema, nós não temos como cadastrar em portais, nós não temos como divulgar para os parceiros, então nós começamos com fotos profissionais. Depois se alguém tiver alguma dúvida sobre as fotos profissionais, eu posso conversar, nós criamos uma alternativa muito boa com uma fotógrafa em início de carreira, muito boa em termos financeiros, porque quem paga as fotos profissionais é o corretor de imóveis, é o corretor, não é a unidade. A unidade não paga absolutamente nada nesse sentido. Depois das fotos profissionais, nós vamos cadastrar no sistema. Uma outra coisa interessante que nós fizemos na nossa unidade foi alguns corretores se reuniram e contrataram uma estagiária. Eu tenho 4 corretores que se reuniram e pagam uma bolsa de R$ 600 para uma estagiária que passa 4 horas por dia. E ela faz todo esse operacional para eles. Sai R$ 150 por mês para cada um desses 4 corretores e eles se liberam para atividades mais rentáveis, que é atender o cliente, e ela faz o operacional. Ela coleta amostra para avaliação, ela cadastra imóveis no sistema, ela separa a documentação para financiamento, ela faz a parte burocrática deles. Depois nós colocamos placa no imóvel, nós usamos muito adesivo aqui também. Nós fazemos o folder digital. Esse folder digital nós criamos com todas as características do imóvel. Ou seja, nós temos uma menina do marketing que trabalha conosco na unidade e ela atende todos os corretores. Então, o corretor não faz criação de conteúdo. Toda essa criação de conteúdo, de criar folder, de criar propaganda, de fazer tudo isso, é feito por nós da unidade. Cada corretor paga R$ 100 por mês para ter acesso aos serviços de marketing. Ela tanto dá treinamento sobre rede social deles, administra as redes sociais deles na parte teórica e diz o que é que eles têm que fazer, faz um calendário de publicações, quanto faz todos os folders digitais. Mas estou saindo um pouco do assunto, voltando aqui. Nós temos a carta Escolha Seu Vizinho, em que o corretor vai distribuir para a vizinhança do imóvel captado o oferecimento daquela casa. Normalmente, quem compra um imóvel é quem mora na redondeza, que quer trazer a mãe, que quer trazer o filho, que quer trazer o irmão para morar perto dele. Então, nós temos uma carta padronizada, Escolha Seu Vizinho. Divulga-se nos portais, no grupo interno da unidade, divulga-se para os corretores parceiros, se faz um corpo a corpo muito grande, ligando para os parceiros, elabora-se o livro do imóvel, que vai ser entregue para o novo proprietário. Esse livro do imóvel, ele não é entregue para o proprietário que está vendendo. Esse livro do imóvel, ele é entregue para o cliente que comprou o imóvel. E esse livro do imóvel é uma fonte de indicações. O cliente que comprou o imóvel nunca viu um negócio desse tipo. E ele fica maravilhado com aquilo. Quando você se muda, quando você acaba de adquirir um imóvel, você recebe muitos familiares, muitos amigos que vão conhecer o seu imóvel. E esse proprietário que acabou de adquirir mostra o livro do imóvel para todas as pessoas. E as pessoas perguntam, quem fez isso? E claro que tem a foto e o telefone do corretor que vendeu e que elaborou esse livro do imóvel. Nós fazemos a visita técnica, nós não podemos vender o que nós não conhecemos, então nós levamos todos os corretores da unidade para conhecer os imóveis. Essa é a visita técnica. E depois a gente faz a open house, aberta a parceiros, aberta a vizinhos, e nem todos os imóveis têm open house, às vezes tem limitação de condomínio, de número de visitantes. Então, essa lista do plano de marketing é uma lista padrão que ela vai ser adaptada para o seu caso concreto. Então, aqui nós concluímos o plano de marketing. Então, mostrando
tanto nessa lista elaboração do estudo de marketing, quanto nessa lista plano de marketing, você vai trabalhar durante algum tempo com o card na mesma lista, apenas marcando os checklists. Depois do plano de marketing todo concluído, você vai arrastar esse cliente para transação efetuada, é o que nós esperamos, ou para desistência. Acontece, às vezes, do cliente não querer mais vender, mas ele também pode ir para acompanhamento. Por que que ele pode voltar? Nós fizemos um contrato de gestão, normalmente nós fazemos de 180 dias, e por uma hipótese qualquer, nós não conseguimos vender aquele imóvel em 180 dias. Depois desses 180 dias, ele pode desistir de vender, mas ele pode dizer, não quero renovar o contrato, vou continuar tentando vender por conta própria. Ele sai daqui do plano de marketing, mas ele não vai para desistência, ele volta para acompanhamento. A cada 15 dias, o corretor liga para ele e pergunta como está o sucesso dele ou não naquela venda direto, sem participação da nossa unidade. Até que, no final, volta para a gente e a gente vende. Bom, esse é o quadro que nós usamos para captações. Alguma coisa ficou pendente, alguma coisa vocês queiram tirar alguma dúvida? Amanda, eu acho que foi o Tiago que perguntou sobre a integração do card com o calendário. Está aqui o plugin Power Up do calendário. Esse plugin faz a interligação do Trello com o calendário. Eu tinha baixado já esse plugin uma vez. Ok, gente? Alguma dúvida, Amanda, que tenha ficado? Alguma pergunta que eu não tenha visto no chat? Não, Carvalho, estou cuidando aqui. Tá. Eu posso passar para o quadro de clientes compradores? Ou alguém quer tirar alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos voltar para os clientes compradores agora. Eu vou voltar para a minha área de trabalho aqui, quadros, cliente comprador. No cliente comprador, nós colocamos, inclusive, com outro fundo, com o fundo vermelho, para ficar um pouco diferente. E no cliente comprador, nós temos listas diferentes. Nós temos uma base de dados, que são a indicação, essa base de dados normalmente é maior. Nós temos ligações para esses leads, nós temos reunião de qualificação, nós temos visitas, reunião de avaliação, transação, desistência ou acompanhamento. Vamos tratar de tudo isso agora. Então, o cliente comprador, normalmente, ele é o sonho do corretor tradicional. O corretor tradicional, que não é da Remax, ele sonha em acordar e aparecer aquele cliente que diz que tem R$1 milhão, que tem crédito pré-aprovado e que ele quer comprar aquele imóvel e que não vai falar com mais ninguém, só vai falar com ele. E o corretor acredita nisso. Ele por outro lado, além de ser o sonho do corretor tradicional, ele é a fonte de desilusões. Ou seja, a maior fonte de desilusão do cliente, do corretor de imóveis tradicional, é o cliente comprador. Mas isso se dá principalmente pela falta de qualificação do cliente comprador. Falta de qualificação, eu não estou falando no sentido dele ser mal educado, falta de qualificação no sentido de o corretor de imóveis não qualificou muito bem aquele cliente. Ele não disse
é exatamente o que era que aquele cliente queria comprar, certo? Então, vamos lá. Nós temos uma base de dados aqui que nós temos os leads. Então, vamos lá. Vamos cadastrar aqui 7 leads. Cliente 001, cliente 002, cliente 003, cliente 004, cliente... Na realidade, deveria ser lead, não é cliente, porque ele não é um cliente ainda. Cliente 006, cliente 007. Novamente, a base de dados mudou aqui, né? Porque nós não temos nós temos aqui a lista, que eu coloquei como limite 6, a partir de 6 ele acende o alerta, ou seja, me mostrando que eu tenho mais leads do que eu estou atendendo. Por que isso? Ou eu estou recebendo leads demais, ou eu não estou conseguindo atender adequadamente esses leads. E aí eu puxo esse lead para cá. Nesse lead eu já tenho uma descrição, ou seja, origem do lead veio através de OLX, por exemplo. Origem, esse outro aqui, ó, esse outro aqui, origem do lead veio através de indicação do cliente Pedro, e assim por diante. Ok? Então, na hora eu puxo para cá e eu vou fazer ligação ao cliente. E eu marco uma data para fazer essa ligação. Eu vou ligar para esse cliente no dia 26. Salvar. Pronto. No dia 26 de outubro eu vou fazer essa ligação. Qual é a finalidade desta ligação? A finalidade dessa ligação é marcar uma reunião pessoal com o cliente. Eu não estou ligando para oferecer imóveis, eu não estou ligando para agendar visitas com ele, para mostrar imóveis. A gente vê muito isso. O corretor querendo marcar a visita com o cliente para mostrar determinado imóvel sem conhecer nem o cliente. Nós vamos atender, às vezes, parceiros em captações nossas, e o cliente está conhecendo um corretor que está levando ele naquele momento. Ele é um ilustre desconhecido, ou seja, aquele corretor não sabe o que ele quer comprar, ele só sabe muito por alto, ele não sabe as necessidades dele, se ele precisa de 3 vagas na garagem, ou se uma é suficiente, ele não sabe quantos filhos aquele proprietário tem, ele não sabe qual é a necessidade do cliente dele. Então, essa primeira ligação é exclusivamente para marcar uma reunião de qualificação. Nessa reunião de qualificação, nós temos um treinamento só sobre isso, nós vamos qualificar o cliente. Qualificar o cliente de que maneira? Querendo saber como é a família dele, quantos membros tem, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem filhos, se ele mora com os pais, se ele tem algum idoso morando com ele, quantas vagas de garagem ele precisa, qual o bairro que ele está pretendendo morar, e algumas perguntas que às vezes o corretor não faz. Quanto ele pretende investir? Principal isso. Qual a forma de pagamento? Se vai ser financiado ou se vai ser à vista? Se ele precisa vender algum imóvel antes ou não? Se ele já tem crédito pré-aprovado, se for um caso de financiamento bancário. E aí depois a gente arrasta esse cliente, depois da reunião, para as visitas. Veja bem, nós fizemos a qualificação com o cliente.
Aquele cliente não tem nenhuma obrigação de comprar conosco. Ele é um cliente comprador. Ele pode muito bem nos atender hoje, ou seja, participou da reunião de qualificação, e nos 2 dias seguintes ele está com a cidade inteira atendendo ele ao mesmo tempo. Então, o nosso cliente comprador, ele não tem contrato de exclusividade conosco. Em Portugal, a Eliane já começou a fazer contrato de exclusividade com o cliente comprador, mas isso é outro assunto. E ele não tem um contrato de exclusividade conosco. Por que que ele vai procurar um monte de outros corretores? Porque nós não atendemos ele suficientemente bem, nós não mostramos exatamente o que ele quer olhar. E aí, quando nós temos toda a qualificação do cliente, nós vamos marcar 3 visitas com o cliente. Eu já atendi um parceiro na captação nossa que ele me disse o seguinte: vamos embora, eu não posso demorar que eu tenho mais 10 visitas com esse cliente ainda hoje. Depois de 10 visitas, o cliente está confundindo a sala de um com o banheiro do outro, ele não lembra mais da fachada do prédio, ele não lembra mais de nada, principalmente valores, ele já misturou tudo. Então, nós marcamos 3 visitas com esse cliente, e aí a gente cria um checklist de primeira bateria de visitas. E nessa primeira bateria de visitas, a gente tem o edifício Lugano, nós temos o edifício Viva e nós temos o edifício, sei lá, Portal da Lagoa. E aí nós vamos fazer essas 3 visitas com esse cliente número 2. Essas 3 visitas, de preferência, são marcadas no mesmo dia, ou seja, nós vamos ocupar a agenda daquele cliente. Se eu marco uma visita para segunda, uma visita para quarta e uma visita para sexta, nesse intervalo, ele visitou 20 imóveis, enquanto que eu não tive agilidade para marcar as minhas 3 visitas. Então, eu marquei as minhas 3 visitas, na hora que eu vou concluindo, eu vou marcando aqui, e eu concluí essa bateria de visitas. Depois dessa bateria de 3 visitas, nós vamos sentar novamente, nada de WhatsApp, nada de telefone, nós vamos sentar de novo com ele, para fazer uma reunião de avaliação. O que você gostou nesses 3 apartamentos? Gostei disso, gostou daquilo. O que você não gostou nesses 3 apartamentos? Não gostei disso, não gostei disso, não gostei daquilo. Algum lhe atende algum dos 3? Sim. Então, nós vamos encaminhar para a transação. Não, nenhum dos 3 me atende. Então, nós vamos marcar a segunda bateria de visitas. Sendo que essa segunda bateria de visitas, eu vou fazer um novo checklist, segunda bateria de visitas, e aí eu vou colocar mais 3 edifícios. Edifício alfa, edifício beta e edifício gama. E aí eu marco essa nova bateria de visitas, e aqui que eu estou, e eu marco essa nova bateria de visitas, fiz essas 3 visitas com o cliente e novamente arrasto ele para uma reunião de avaliação. Nessa reunião de avaliação, o que você gostou, o que não gostou, compara esses, compara com aqueles, e aí você tem opções. Transação ou marcar novas visitas. Acontece com muita frequência, depois que você marca a segunda bateria de visitas, ou até, às vezes, a terceira bateria de visitas, ele selecionar um da primeira bateria, um da segunda bateria e um da terceira bateria, e quer rever esses 3 imóveis. E aí nós fazemos mais 3 visitas, já com os imóveis selecionados, encaminhando para a transação. E esse card
encerra aqui com transação ou com desistência, ele não vai mais comprar nenhum imóvel, ou ele não quis comprar nesse momento, vai comprar daqui a 6 meses, e aí a gente vai acompanhar ele a cada mês, a cada 15 dias, para saber se já mudou os planos de aquisição. Gente, alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha esclarecido, alguma coisa que vocês queiram perguntar que não deu para entender? Um de cada vez, por favor. Tudo a contento. É isso, gente? Nada, nenhuma dúvida? Deixa eu... José, Oi, Thiago aqui falando, Reale, oi, da Remax Thiago. Silva. Não, só parabenizar pelo treinamento, foi excelente. Eu já uso uma ferramenta parecida com o Trello, né? Passei a usar agora o Trello por conta da Remax. Certo. E foi muito esclarecedor o treinamento, cara. Gostei bastante. Vai me ser muito útil. Thiago, obrigado, obrigado. Estou à disposição, qualquer coisa. Ó, meu telefone, quem quiser anotar, é 98, o código, e o telefone é 981839000. Qualquer dúvida, estou à disposição, tanto com dúvidas quanto para fazermos negócios aqui em São Luís. Estou à disposição aqui de vocês. Você poderia disponibilizar o modelo desses quadros para a gente, Luiz? José? Posso sim, claro, sem dúvida nenhuma. Gostei bastante, ficou bacana para tanto o de captador quanto de comprador. Né? Seria bacana se disponibilizasse para a gente. Mando sim, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Gente, na Remax a gente vai trocando essas informações. Por exemplo, eu fiz uma planilha de avaliação que eu usei um modelo que eu recebia há não sei quantos anos atrás. Quer dizer, baseado naquele modelo eu fiz. Nós temos um programa de acompanhamento de 12 semanas de estagiário, que esse modelo já passou de mão em mão, assim, cada um vai adaptando uma coisinha e a gente vai um copiando alguma coisinha do outro e vai melhorando, né? Então, com certeza, vocês vão pegar esse modelo aqui, vão criar um modelo melhor ainda, e depois eu vou querer receber de volta, porque vocês vão entender que determinada lista naquele local talvez fosse melhor, e eu não coloquei, e vocês querem colocar. Eu queria interromper a tela aqui, mas eu não sei. Pausa. Pronto. Acho que... Pronto, voltei aqui. Então, gente, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Meu telefone eu já passei aí para vocês. A Amanda também tem. Vou repetir meu contato aqui. É 98-DDD. O telefone é 981839000. São Luís do Maranhão. Ok, gente? Então, eu vou me despedindo de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, José. Foi muito bom. De nada, Verônica. Abraço.